aqui se respira a história. Em cada cantinho desse local, um pouquinho da cultura alemã, da trajetória da imigração e da história da colonização de Blumenau. Aqui funcionou a cervejaria Feldman, criada em 1898. Hoje é o Centro Artístico e Cultural da Vila Itoupava. O Centro Turístico Cultural da Vila Itoupava é a antiga cervejaria Feldman no passado, fundada por Heinrich Feldman desde 1898. Nós encontramos aqui as peças que chegaram 2 meses atrás, que mostra todo o processo cervejeiro feito naquela época. Os equipamentos que eram usados na produção da cerveja Feldman estão aqui, intactos. Tudo aqui é original e foi restaurado. Uma oportunidade única para quem aprecia a bebida mais consumida em Blumenau e boa parte do país, ou apenas para quem quer relembrar uma parte da colonização alemã na cidade. E olha só que bacana, pessoal, debaixo desse alçapão aqui, a família Feldman, na época do nacionalismo de Vargas, costumava guardar alguns documentos pessoais, guardava também documentos, pertences pessoais, que eles tinham medo que o exército brasileiro invadisse e tomasse conta desses documentos e acabassem se perdendo. Esse espaço aqui também era usado para guardar as cervejas que eram produzidas aqui. E eles eram muito inteligentes, porque em cima desse alçapão ficava essa balança, vocês podem ver que ela é bem grande, que era usada para pesar o lúpulo que vinha da Rússia, que era usado para produzir a cerveja, e assim eles conseguiam então proteger seus pertences, proteger os documentos de uma maneira que o exército talvez nunca fosse descobrir. A cervejaria precisou encerrar suas atividades. Como a legislação exigiu que não fossem mais utilizados equipamentos de cobre na produção da bebida, e todos esses aqui são desse material, faltaram recursos para investir na troca por uma estrutura de alumínio. Então, em 1954, a família decretou a falência da empresa. Hoje, o esforço é para manter viva a história. Investimentos diversos estão sendo feitos a fim de fomentar o centro cultural e, consequentemente, dar suporte ao desenvolvimento do turismo. Nessa semana, foi autorizado o início da restauração dessa casa. No estilo enxaimel, ela será desmontada, terá suas peças restauradas por uma empresa especializada e depois montada novamente. Essa casa pertenceu à família Feldman. Era aqui que funcionava outra parte da cervejaria, fundada há mais de 100 anos. E aqui ao lado, nessa outra, ainda vive a 3ª geração da família Feldman. Sim, as famílias ainda, a 3ª geração ainda reside aqui. Seu Alfred, se estivesse vivo, o último cervejeiro, completaria esse ano 102 anos de existência, né? E é muito orgulho de trabalhar aqui, num polo onde iniciou toda a parte da cervejaria Feldman. Omaela tem 92 anos. Era a esposa do último cervejeiro da família. Para ela, viver aqui é recordar a história dos seus antepassados, é viver a história de toda a família. Ela mora aqui desde 1958 e já passou por muitos momentos. Tempos bons e também tempos ruins que passaram aqui por aqui. Faleceram meus filhos também. Isso não é uma história boa, não. Mas a gente precisa levar como é. Se a morte chega, a gente não escolhe, não pode sair dessa. O que vocês querem saber mais? E dona Ela, vocês estão morando hoje num local onde vai ser um importante centro turístico de Blumenau, né? Sim. O que representa isso para a senhora? Qual é a sensação de saber que a sua família está contribuindo para a história de Blumenau? É muito bom que eles deixaram alguma coisa para os filhos, né? A lembrança que eles vieram, que não tinham essas lembranças. Eles morreram e não tinham nenhuma lembrança disso, porque ninguém vinha entrevistar eles, porque eles podiam falar alguma coisa sobre isso. Hein? Agora fica a história da sua família preservada para sempre. Tá bom, obrigada. Isso fica. A minha família, eu já vivo mais com 2 filhos aqui nessa casa, um rapaz e uma filha. Os outros casaram e foram embora. Mas que bom que a senhora ainda está aqui. Tô ainda, mas não sei quanto tempo, hein? Mas vamos aproveitar enquanto puder, né? Precisa aproveitar, porque eu já tenho 93 anos, não vai restar mais muito tempo para... E tem esse outro espaço aqui que é bem bacana aqui na Vila Cultural Itoupava, que é esse porão, também eles chamavam de geladeira, onde eram armazenadas mais ou menos 2.500 garrafas de cerveja.
E o alemão ele toma cerveja em temperatura ambiente, a gente sabe disso. Mas aqui era um pouco mais fresco, então por essa razão essas garrafas de cervejas eram armazenadas aqui. E era uma maneira, né, a forma em que se produzia e se armazenava pela cervejaria Feldman. O complexo engloba também o Salão Kunze, a maior construção no estilo Enxaimel de Blumenau. Ele já passa por restauro e será remontado aqui. Elas vão integrar esse complexo de lazer, de cultura e de turismo, né? O próprio museu aqui, são poucas as cidades do mundo que tem uma cervejaria de 1898, né, totalmente restaurada, com os objetos originais. Agora a gente quer agregar também espaços de lazer para trazer a comunidade para o centro cultural, porque ele também tem que ser uma referência para a própria comunidade da Vila Itopava. E no aspecto cultural, o Salão Kunze, ele vem justamente para abrir espaço para grupos folclóricos, para eventos, né, de grupos aqui da região, também para receptivos de turistas, e a Casa Feldman no sentido de a gente ter um espaço como se fosse um empório para que possamos vender produtos, artesanato aqui produzidos na nossa comunidade. Nós teremos aqui um grande complexo onde teremos mais atividades com turistas, né? Nesse mês de julho recebemos 152 turistas, com a vinda da Casa Enxaimel na entrada, o Salão Kunze também aos fundos. Nós teremos um grande projeto arquitetônico que será o chamariz dos turistas aqui. O intendente da Vila Itopava afirma que todas essas ações vão fortalecer a economia do distrito. Para a Vila Itopava é fundamental, a gente precisa ter um novo eixo de desenvolvimento baseado no turismo, né? Uma matriz econômica sustentável que permita que a gente aproveite tanto o potencial arquitetônico. Nós temos o maior conjunto de casas enxaimel da cidade, né? A questão cultural, 92% aqui dos moradores são descendentes diretos dos colonizadores, mas para isso a gente precisa ter um mínimo de organização e o governo tem cumprido o seu papel de estruturar o distrito, a região norte da cidade, para aproveitar esse novo ciclo de desenvolvimento.